E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação entre os dois projetores mais caros que passaram pelo canal até o momento. São dois projetores da Xiaomi. Nesse lado aqui eu tenho o Mi Smart Compact e desse lado aqui o Xiaomi 2 Pro. Como eu falei aí, dois projetores, os dois mais caros que passaram pelo canal até o momento. A ideia desse vídeo aqui é ser bem direto ao ponto, sem muita enrolação, até porque esses dois projetores aqui possuem uma margem de preço bem diferente um do outro. O projetor mais caro, no momento em que a gente grava esse vídeo, está custando cerca de R$2.000 mais caro. Então a ideia desse vídeo aqui é mesmo falar se vale ou não vale a pena pagar mais de R$2.000 ou cerca de R$2.000 mais caro nesse projetor da Xiaomi aqui. Eu acho que é interessante mencionar que esse cerca de R$2.000 mais caro é no momento em que eu gravo o vídeo, tá? Dependendo de quando tu estiver vendo o vídeo, se está rolando alguma promoção, se tiver cupom de desconto, essa diferença de preço pode variar. Inclusive, quando a gente comprou esses dois projetores, a diferença era menor, era mais ou menos de R$1.000 a diferença de preço entre eles. De qualquer forma, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para vocês conferirem o preço. A gente também vai colocar cupons de desconto caso tenham disponível, e a gente recomenda que, se vocês estiverem interessados, testem um cupom de desconto, porque às vezes dá uma promoção e uma margem de preço ali, barateia bastante o projetor. Então acho que vale a pena testar o cupom, pelo menos para ver aí se barateia bastante ou não. Mas então, será que vale ou não vale a pena pagar cerca de R$2.000 a mais nesse projetor mais caro? Na nossa opinião aqui no canal, se a gente levar em consideração apenas a qualidade de imagem, a resposta para essa pergunta seria que não vale a pena pagar cerca de R$2.000 a mais nesse projetor, pelo seguinte motivo, pessoal. Os dois projetores são Full HD e os dois projetores já têm uma excelente qualidade de imagem. Inclusive, em várias cenas em que a gente testou, a gente viu que o projetor mais barato, inclusive em várias cenas, como vocês possivelmente devem estar acompanhando aí comigo, tinham cores que eram melhores, cores que faziam mais sentido com a cena que passava no fundo. Além dessa questão das cores que eu acabei de mencionar, eu acho que também vale a pena falar que o projetor mais caro, ele possui muito mais brilho comparado ao projetor mais barato. Obviamente que por um lado isso é bom, mas por um outro lado nem tanto assim, porque quando a gente está vendo, por exemplo, uma cena que é muito escura, que tem um fundo preto, por exemplo, como o projetor mais caro tem muito brilho, o nível de preto dele acaba puxando muito para um cinza, e isso pode acabar prejudicando um pouco a qualidade visual daquelas cenas mais escuras, algo que não acontece tanto com o projetor aqui mais barato, que tem um nível de preto que se aproxima mais de um preto real, por exemplo. Então um projetor mais barato, além de ser mais barato, tem cores ali que em várias cenas se mostrou melhor, e além disso tem um nível de preto mais coerente, vamos colocar assim. Mas obviamente que o projetor mais caro tem sim uma vantagem em relação à qualidade de imagem, que inclusive eu acabei de falar, que é a questão do brilho dele, pessoal. Ele tem um brilho que é muito mais forte comparado a qualquer outro projetor que a gente testou aqui no canal. Só para vocês terem uma ideia, ele tem mais do que o dobro do brilho desse outro projetor, que é o mais barato que a gente está comparando aqui. Então, se você for utilizar o projetor para ver um filme, uma série, ou jogar jogos de videogame em um ambiente que tem ali a luz acesa, ou que tem alguma janela com o sol entrando, por exemplo, com certeza o projetor mais caro vai te entregar um resultado melhor. Não quer dizer que ele vai ser super perfeito à luz do dia, por exemplo, mas com certeza, se tu estiver assistindo em um ambiente mais iluminado, o projetor mais caro vai sim conseguir entregar para você uma qualidade relativamente superior do que o outro projetor aqui que a gente está comparando, que apesar de também ter um brilho bom, como eu falei, o outro aqui tem mais do dobro do brilho, então obviamente é uma vantagem bem boa para o projetor mais caro. Apesar dessa vantagem do brilho aqui para o Xiaomi 2 Pro, como eu acabei de falar, quando a gente olha de uma forma mais geral, eu acredito que para a maioria dos usuários não vale a pena pagar cerca de R$2.000 a mais nesse projetor, levando em consideração a qualidade de imagem. Daí alguém pode até olhar e perguntar, tá, se na qualidade de imagem para a maioria das pessoas não vale a pena pagar cerca de R$2.000 a mais nesse projetor mais caro, o que ele tem de mais especial que possa fazer alguém, por exemplo, comprar esse projetor pagando cerca de R$2.000 a mais, por exemplo? Eu diria que o Xiaomi 2 Pro, que é o projetor mais caro, ele é um projetor mais específico para alguém que de fato quer montar uma sala de cinema em casa com uma estrutura mais robusta, por exemplo. Se a gente for olhar as conectividades desse projetor, a gente vê, por exemplo, que ele tem conectividade para HDMI ARC e cabo óptico, ou seja, se tu quiser colocar um som
soundbar ou algum aparelho de home theater para amplificar e melhorar e muito a sua qualidade sonora, esse projetor possui as conectividades necessárias para você fazer isso com mais qualidade. Então, pensando por esse lado, é um projetor que é para um usuário que quer fazer uma sala de cinema, que tem, por exemplo, um som externo, que quer melhorar ali a sua imersão no filme. E além disso, tem uma outra coisa. Por conta do forte brilho desse projetor, como eu falei, o nível de preto dele puxa bastante para um cinza. Então, por conta disso, é bem importante que você utilize esse projetor em conjunto com uma tela ou algum tecido de projeção, por exemplo. Então, como a gente pode ver mais ou menos aqui, esse aqui não é um projetor simplesmente para você comprar, ligar numa parede branca e utilizar. Tu até pode fazer isso, mas o mais indicado de fato é pegar esse projetor, colocar em algum tipo de tela, tecido, utilizar em conjunto com o aparelho de som externo, para de fato assim você aproveitar todas as capacidades desse projetor. Falando em som, eu queria deixar claro que o som desse projetor por si só já é um som muitíssimo bom, só que de qualquer forma, se tu vai pagar mais caro nesse projetor aqui, e ele tem, por exemplo, HDMI ARC e cabo óptico, o interessante é você utilizar essas conectividades, já que você está pagando mais caro por isso, por exemplo. Mas, por fim de curiosidade aqui, eu acho que também é legal mencionar que o som dele por si só é muito bom, é o melhor projetor em termos de som que a gente testou aqui no canal, e o som do outro projetor aqui mais barato também é muitíssimo bom, é o segundo melhor som, só perdendo realmente aqui para o projetor mais caro. Aproveitando que eu falei aqui das conectividades, eu acho que é interessante falar aqui as conectividades completas desses dois projetores. No caso do Xiaomi 2 Pro, que é o projetor mais caro, ele tem duas portas HDMI, lembrando que uma delas é HDMI ARC, tem duas portas USB, tem uma P2, tem uma aqui para entrada de cabo óptico e também você pode conectar um projetor via internet, via cabo também. Já o Mi Smart Compact, que é o projetor mais barato, tem suporte para um HDMI, um USB e uma entrada P2 também. Outro ponto que eu acho relevante é que a fonte de energia para o projetor mais caro é de 16 amperes, então é bem possível que você precise de algum tipo de adaptador para você colocar na sua tomada. Já o projetor mais barato você não vai precisar de um adaptador, você consegue colocar em uma tomada normal, por exemplo. A gente também testou os dois projetores com jogos de videogame para ver se tinha muita diferença ou não no desempenho com jogos de videogame, na questão da fluidez da imagem, para ver se o jogo rodava bem fluido ou se tinha algumas travadinhas, por exemplo. Os dois projetores tiveram um excelente resultado, com uma fluidez muitíssimo boa nos dois projetores. A gente também fez um teste de input lag para ver qual projetor responde a gente mais rápido, lembrando que input lag é aquilo lá. Clico no botão, quanto tempo demora para acontecer o comando ali na imagem. No teste de input lag, os dois projetores tiveram um resultado bom, acredito que a maioria das pessoas não vai ter nenhum tipo de problema, mas os testes mostraram que o projetor mais barato é um pouquinho melhor, pessoal. Até na câmera lenta eu acho que é difícil de identificar, mas sim, o projetor mais barato se mostrou um pouquinho melhor no input lag, como vocês estão vendo aí nos vídeos, ou não, né? Porque como eu falei, mesmo em câmera lenta é difícil de identificar. Outra diferença que eu acho que vale a pena mencionar, uma diferença que pode parecer óbvia, só que eu acho que é importante mencionar, é a diferença de visual e de portabilidade dos dois projetores. O projetor mais barato é um projetor bem menor e muitíssimo mais leve, bem mais fácil de carregar. Já o projetor mais caro, além de ser maior, ele é consideravelmente mais pesado, tá? Eu sei que no vídeo pode não parecer, só que ele é muito mais pesado que o projetor mais barato. Então, se você é uma pessoa preocupada com portabilidade, sim, existe uma diferença aqui, tá? Se tu pegar esse projetor aqui e jogar numa mochila, por exemplo, possivelmente tu vai sentir ali a mão ou as costas, porque é bem pesado sim. Já esse projetor aqui é bem mais leve e mais fácil de carregar. Então, se você está preocupado com portabilidade, é ponto para o projetor mais barato aqui. Nas outras características, os dois projetores são bem semelhantes. Os dois projetores possuem um sistema de foco automático, então tu projeta a imagem na parede, clica no botão, por exemplo, e os projetores sozinhos conseguem regular a imagem e fazer o foco certinho, e o foco dos dois projetores são incrivelmente bons. Eu diria que o foco do projetor mais caro ele é um pouquinho mais rápido, mas de forma geral funciona bem o sistema de autofoco dos dois projetores, e eles estão aí entre os melhores focos que a gente testou aqui no canal. Os dois projetores também têm ajuste automático de keystone, então se a gente deixar, por exemplo, os projetores meio inclinados assim para cima, eles fazem a correção automaticamente. Nos dois projetores esse recurso funciona bem. No projetor mais caro ele funciona um pouquinho melhor porque é um pouco mais rápido, e se tu quiser mexer no keystone de forma
manual. É possível fazer isso nos dois projetores, só que no projetor mais caro ele te dá algumas opções a mais, então tu consegue controlar isso com um pouco mais de precisão no projetor mais caro, mas de forma geral funciona bem nos dois projetores. É legal também mencionar que os dois projetores possuem o sistema operacional Android e nos dois projetores funcionam basicamente de forma idêntica e em ambos funciona muito bem. Tu consegue acessar YouTube, consegue acessar Netflix, consegue acessar outros serviços de streaming e funciona super bem, de forma fluida, então nesse sentido nenhuma reclamação, os dois projetores com certeza têm os melhores sistemas operacionais de todos os projetores que a gente testou até o momento aqui no canal. Também vale mencionar que os dois projetores têm suporte para Bluetooth. Também é legal mencionar que em termos de ruído, os dois projetores são extremamente silenciosos. Quem tem aí projetores sabe que quando a gente liga projetores, é normal eles ficarem fazendo uma espécie de ruído enquanto estão ligados, só que felizmente esses dois projetores são extremamente silenciosos. Tu só consegue realmente ouvir um barulho se tu chegar bem pertinho do projetor. Tirando isso, tu provavelmente não vai ouvir nada porque eles são bem silenciosos. E durante os nossos testes a gente também não teve nenhum tipo de problema de aquecimento dos projetores. A gente deixou eles aí ligados por várias horas para jogar jogos de videogame, por exemplo, e os dois funcionaram muitíssimo bem nesse sentido. Em relação ao tamanho da projeção com esses projetores, a gente projetou imagens com 120 polegadas e o foco dos dois projetores continuaram muito bons e a sensação que nos deu é que eles conseguiriam, no caso, fazer imagens bem maiores do que 120 polegadas. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link do nosso ranking de projetores e lá vocês encontram várias informações certinhas, incluindo a distância necessária, por exemplo, para fazer uma projeção de 80 polegadas ou mais. Mas vamos então para o resumo final, pessoal. Eu acho que já ficou bem claro pelas coisas que eu falei no decorrer do vídeo, que é o seguinte: para a grande maioria das pessoas, eu acredito que não vale a pena pagar cerca de R$2.000 mais caro aqui nesse projetor, porque ele tem algumas coisas interessantes, mas eu acho que para a maioria das pessoas, o projetor mais barato já vai conseguir entregar um trabalho muitíssimo bom. Obviamente que sim, existe exceções. Se tu tiver um pouco mais de dinheiro para investir, tu consegue conectar um aparelho de som externo aqui pelo HDMI ARC ou pelo cabo óptico, por exemplo, e colocar um aparelho de som externo nesses projetores, pode ter certeza que te dá uma imersão muitíssimo maior na hora de ver um filme, ver uma série ou jogar um jogo de videogame. E por mais que o som desses dois projetores sejam os melhores que a gente testou no canal até o momento, quando a gente coloca um aparelho de som externo, realmente a experiência vira outro nível. Então, se você está pensando em comprar ou já tem um aparelho de som externo que vai utilizar um cabo óptico ou um HDMI ARC, daí sim, talvez eu acho interessante pegar esse projetor, já que ele dá esse tipo de suporte. Como eu falei, eu também acho que é interessante você utilizar esse projetor em conjunto com uma tela ou algum tipo de tecido, porque como ele tem muito brilho, como eu falei, o nível de preto dele puxa muito para um cinza, mas essa é uma questão que pode ser resolvida colocando algum tipo de tela ou tecido, fazendo com que o preto fique mais preto, melhorando o contraste em cenas escuras. Então, de fato, esse aqui é um projetor para quem tem um pouco mais de dinheiro para investir. Se esse for o seu caso, eu acho que é uma boa opção. Mas agora, se esse não for o seu caso, você até quer criar um clima de cinema para sua casa, mas não está tão preocupado assim, ou não quer colocar alguma tela ou algum tecido, ou não quer se preocupar com essas coisas, pelo menos no momento, eu acredito que para a maioria dos usuários o projetor mais barato já deve ser o suficiente. Como eu falei, isso que eu estou falando aqui é baseado nessa diferença de R$2.000. Como eu falei, dependendo de quando tu estiver vendo esse vídeo, pode ser que a diferença já seja um pouco mais baixa, pode ser que chegue a R$1.000, como foi a época que a gente comprou, não sei. De qualquer forma, se a diferença for menor, por exemplo, daí você mesmo vai ter que tentar fazer a avaliação sobre se vale ou não a pena comprar, baseado nas coisas que a gente falou aqui. Acho que também é bom reforçar aquilo que eu falei anteriormente, que como esse projetor possui mais que o dobro do brilho comparado ao projetor mais barato, se tu também for fazer a utilização desse projetor em um ambiente com muita luz, também acho mais indicado pegar aqui o projetor mais caro, obviamente, se tu tiver dinheiro para isso. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários, se vocês concordam ou discordam comigo, se vocês têm algum desses projetores, deixa a experiência de vocês aqui embaixo com os pontos positivos e negativos em relação a esses projetores. Qualquer crítica, sugestão, comentário é só deixar aqui embaixo. Lembrando que o link para vocês conferirem o preço com cupons de desconto, caso estejam disponíveis, vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Como eu falei lá no comecinho, colocar cupom de desconto é sempre bem interessante, porque dependendo do cupom, o preço pode baratear
bastante. E lembrando que se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Contamos com o apoio de vocês, dando um gostei. Lembrando que são 2 projetores que a gente comprou com os nossos próprios dinheiros, vamos colocar assim. Então o apoio de vocês é mais fundamental ainda nesse tipo de vídeo. Mas então foi isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu quem acompanhou a gente até aqui. Valeu, falou e até a próxima.